Olá, está no ar o Visão Fox especial Neymar. E você é o nosso convidado para conhecer um pouco mais do craque do Paris Saint-Germain e também da seleção brasileira, que foi um dos principais nomes da Copa do Mundo da Rússia. Tá aqui então, Neymar, 26 anos, 1,75 de altura e 57 gols marcados em 90 jogos vestindo a amarelinha. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar como foi a atuação do nosso camisa 10 em sua segunda Copa do Mundo. Foram mais de 3 meses, exatamente 112 dias sem jogar uma partida oficial. Quando o Neymar entrou em campo contra a Suíça, na estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, o técnico Tite sabia que ele não estava 100%. O Neymar não está 100% ainda. Mas o Neymar também é muito privilegiado fisicamente. Os índices de sprints em velocidade máxima que ele tem é impressionante. A lesão no quinto metatarso do pé direito, mais conhecido como dedo mindinho, no dia 25 de fevereiro, obrigou o jogador a passar por uma cirurgia. E a recuperação de um atleta não é tão simples quanto pode parecer. Contra a Suíça, Neymar teve uma atuação discreta. Chutou 4 bolas a gol, 2 de dentro da área e 2 de fora. Acertou 32 dos 37 passes. Dos 3 cruzamentos que fez, apenas 1 foi certeiro e recebeu 10 faltas, que doeram. E como doeram. No chão, Neymar, é mais um cartão Berame. Demorou. Tanto que Neymar saiu do treino seguinte mancando e virou dúvida para o jogo contra a Costa Rica. Na segunda partida do Brasil na Copa, o atacante parecia não sentir nenhum tipo de dor. E foi justamente contra os costarriquenhos que Neymar se envolveu em sua primeira polêmica no Mundial, quando o zagueiro Gonçalves colocou a mão no peito dele dentro da área. Ali, ó, o árbitro olhou. Não deu pênalti, não deu pênalti. Voltou atrás. Pênalti anulado, mas bola pra frente. 2-0 Brasil, com direito ao primeiro gol dele na Copa. Rodou de lado pra fazer! Tá lá! É gol! Assim que o juiz apitou o fim da partida, Neymar desabou, chorou e foi consolado pelos amigos. Eu falei pra ele, chora mesmo, porque só você sabe o que você passou pra estar aqui nessa Copa, né? Então, o grande mérito dele e também da equipe pelo jogo de hoje. No jogo contra a Sérvia, Neymar mostrou que estava evoluindo dentro da competição. Em 90 minutos, o craque criou 8 oportunidades de gol, finalizou 7 vezes e cobrou o escanteio que terminou no gol de Thiago Silva. Brasil 2-0 na Sérvia e vaga garantida nas oitavas de final. Antes do jogo contra o México, não faltaram críticas dos adversários. Y Neymar, todos lo conocemos. Yo creo que no me corresponde a mí ni a nosotros juzgarlo, sino a los árbitros, a la FIFA, que está ahora con lo del VAR lo tienen que ver, ¿no? Tienen que ver su estilo de juego y el árbitro que toque saberlo manejar, porque sabemos que le gusta exagerar las faltas, le gusta tirarse muchísimo, pero te repito, eso es su estilo de juego y el que lo tiene que juzgar y el que lo tiene de cierta manera poner un alto son los árbitros, no nosotros, ¿no? Mas o que era dos mexicanos estava guardado. Neymar chegou ao seu auge na competição. Abriu o placar em uma jogada começada por ele próprio. Levou com ele 3 defensores mexicanos antes do passe de calcanhar para o William. E foi lá receber para concluir. Acelera Brasil, com o William, bateu, olha o gol! Gol! No segundo, mesmo que tenha chutado, foi dele o passe para o gol de Roberto Firmino. Mas a vitória não impediu o jogador de se envolver em mais uma polêmica, quando o mexicano Layún pisou no pé dele.
Houve quem enxergasse um exagero, houve quem defendesse. Ainda no gramado aproveitou para devolver a provocação mexicana. Eles falaram demais, né, antes da partida e foram embora para casa. Debe ser um jogo com virilidade, com determinação e um jogo de homens, como se juega em outros deportes, e não com tanta palhaçada. Eu não vou responder ao Osório. Eu vi o lance. Todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas que estão me ouvindo, tirem a sua própria conclusão. O vídeo está aí. E é contra a imagem, a gente não questiona. Está aí. Depois de tantas polêmicas, veio a eliminação. O Brasil caiu diante da Bélgica. Olha o De Bruyne, olhou, bateu pro gol! Gol da Bélgica! E quando todos esperavam uma palavra do principal jogador brasileiro, ele saiu sem falar. Usou as redes sociais dias depois para desabafar sobre o adeus a mais uma Copa do Mundo. Posso dizer que é o momento mais triste da minha carreira. A dor é muito grande porque sabíamos que poderíamos chegar. Sabíamos que tínhamos condições de irmos mais além, de fazer história. Mas não foi dessa vez. Difícil encontrar forças para querer voltar a jogar futebol. Mas tenho certeza que Deus me dará força suficiente para enfrentar qualquer coisa. Por isso nunca deixarei de te agradecer, Deus, até mesmo na derrota, porque eu sei que o teu caminho é muito melhor do que o meu. Muito feliz em fazer parte desse time, estou orgulhoso de todos. Interromperam nosso sonho, mas não tiraram da nossa cabeça e nem dos nossos corações. Neymar saiu da Copa como o jogador que mais chutou bolas a gol. 27 chutes em 5 jogos, mais de 5 por partida. Proporcionalmente, foi também quem mais sofreu faltas, 26 em 5 jogos. Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, sofreram 15 e 14 faltas respectivamente. Se muitos passaram a criticá-lo, há quem o defenda, futuros e ex-companheiros. Eu credo che un campione come Neymar, da una situazione o da una delusione come quella del Mondiale, possa arrivare qui a Parigi con una rabbia agonistica e con un desiderio di rivincita increíble. Es su forma de ser y es difícil cambiar a una persona que tiene estos hábitos, es muy difícil. Entiendo que haya polémica, entiendo que la gente pueda entender que se tira más de lo normal, pero lo que no podemos decir es que no lo intente Neymar, que no tenga personalidad, que no tenga el uno contra uno, que no quiera meterse el equipo en la espalda, que yo prefiero un jugador así que no un jugador que se me esconde. Ame ou odeie, é impossível ficar indiferente ao maior jogador brasileiro da atualidade. Bom, você viu aí que Neymar foi assunto no mundo todo, principalmente envolvendo as faltas que sofreu. O jogador virou alvo de piadas na internet por todo o planeta. E tudo que gira em torno do craque brasileiro envolve milhares, aliás, milhões de pessoas nas redes sociais. 209 milhões de seguidores. É o que o Neymar tem se juntarmos as contas do craque no Facebook, Instagram e Twitter. Tá certo que muitos são repetidos, né? Seguem o camisa 10 da seleção brasileira em mais de uma rede social ao mesmo tempo. Só que se a gente pegar só o Instagram, são quase 100 milhões de pessoas de olho em cada post do menino Ney. É gente à beça, né? Tem rede social? Tenho sim. Segue o Neymar? Neymar, Bruna Marquezine, sigo a família toda. Segue todo mundo? Sigo sim. Segue o Neymar também ou não? Sigo ele, Bruna Marquezine, estou curtindo, comentando. Do começo do ano até o início da Copa, o número de seguidores do Neymar, uma das principais redes sociais, vinha despencando. Ele perdia uma média de 75 mil deles por mês. Só que aí começaram os preparativos para a Copa. E o Neymar começou a fazer o quê? Postar cada vez mais vídeos, fotos. Era uma média de 1 por dia. E aí aconteceu, adivinha o quê? O número de seguidores começou a aumentar de novo. E que nem água, ó. Ele ganhou mais ou menos 350 mil só em junho. Quem traçou o comparativo dos últimos 7 meses da vida digital do Neymar foi o Felipe. O trabalho dele é, de certa forma, bisbilhotar as redes sociais da galera. Ele analisa o que aumentou, diminuiu, a postagem mais comentada. Ele vinha perdendo muito seguidor.
Então é uma rede que ele não estava trabalhando tanto, ele vinha perdendo relevância. E a partir do início da Copa, ele voltou a ganhar essa relevância. Então ele passou a ganhar mais seguidores, ele voltou a crescer e ele passou a ter uma interação também um pouco mais interessante, vamos dizer assim. Então as pessoas começaram a comentar mais no que ele fazia, as pessoas começaram a usar mais love ou usar reações diferentes para os conteúdos que ele postava. Então isso teve uma grande mudança em relação ao período pré-Copa. Esse love que o Felipe disse é uma das formas do seguidor expressar o que sente em relação a uma foto ou a um vídeo que alguém publica no Facebook. Se liga nessa aqui. O Neymar postou logo depois da vitória suada contra a Costa Rica, em que ele e Felipe Coutinho marcaram no finalzinho do jogo, lembra? Olha só quantas curtidas, quase 530 mil. Entre os seguidores que clicaram, mais de 150 mil escolheram um coraçãozinho, com love, amor em inglês. Significa que amaram a postagem. A gente viu que todos os dias de jogos ele tinha um pico, né? Fosse de interações ou fosse de menções. E o engraçado é que assim, mesmo no dia 7 de julho, que foi o dia após a eliminação do Brasil, ele fez também alguns posts emotivos falando, né, do trabalho que foi feito, de tudo que aconteceu. E as pessoas pareceram que gostaram disso. Então ele teve bastante interação positiva nesses dias. O Felipe tá falando dessa foto aí, ó. O atacante da seleção brasileira tá de joelhos no gramado, rezando depois do apito final do jogo contra a Bélgica. Apesar de continuar rolando a interação dos seguidores, o número de curtidas é bem menor que na foto da vitória. Foram 120 mil a menos. Menos coraçõezinhos também. E quase 2.000 carinhas zangadas ali embaixo, ó, de quem não gostou nadinha da eliminação. Comparando as carinhas do camisa 10 do Brasil com as do craque português Cristiano Ronaldo, durante todo o período da Copa, pode-se dizer que o CR7 agradou o público um pouco mais. Cristiano Ronaldo ganhou mais de 1 milhão de coraçõezinhos. O Neymar ficou com 80 mil a menos. Quanto às carinhas zangadas, o CR7 teve quase 7 mil. Já o Neymar, mais que o dobro. Outra plataforma digital onde o nome do atacante vem reinando é o Twitter. Segundo o levantamento feito pelo nosso amigo aqui, o @NeymarJúnior foi marcado 215 mil vezes durante a Copa. Todo mundo que entra no Twitter ele tem um arroba, né? A gente está acostumado a usar o arroba, né, alguma coisa. Então assim, são as pessoas usando o @NeymarJúnior, né, para falar sobre ele. Então não só falar sobre ele, mas marcar o perfil dele. Então as pessoas de uma certa forma queriam que ele soubesse também que estavam falando sobre ele, e é uma forma de interação também com o Neymar. Para se ter uma noção, o Felipe Coutinho e o Gabriel Jesus juntos não conseguiram nem metade das menções do Neymar no Twitter. Aliás, entre os principais nomes da Copa, o Neymar só fica atrás de Messi e Cristiano Ronaldo nas redes sociais. São super pops no mundo digital. Acho que hoje as pessoas públicas estão usando as redes sociais em dois caminhos que são bastante importantes para eles, né? Tem a questão de você ter esse contato direto com o teu público, a tua versão, o teu momento, como você está vendo aquilo. Então, durante a eliminação, no momento da eliminação, né, na Copa, o Neymar postou o quanto que ele estava chateado, quanto que aquilo era crítico para ele, o momento mais triste da vida dele. E ele teve o apoio de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de curtidas nesta outra plataforma, o Instagram. Quantas cidades não daria para super popular com tudo isso de gente? Só que em comparação com os quase 100 milhões de seguidores que ele tem aqui, a aceitação ou a demonstração dela não chegou a 10% desse público todo. E você aí, curte ou não, Neymar? Eu não sou fã do Neymar, não. Eu sou mais o Coutinho. Sigo. Não. Prefiro não seguir. Porque ele continua sendo um grande jogador antes da lesão e depois da lesão também. É um pouco desiludido aí, né, com a última atuação dele na Copa, mas enfim. Não mudou muita coisa. O que eu penso sobre ele não mudou. Adorado ou não, o nome Neymar não deve deixar tão cedo de ser mencionado por aí, dentro e fora do mundo virtual. Pessoal, seguinte, um assunto que dominou o mundo depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Pergunta, é difícil ser o Neymar? Nós conversamos com alguns dos melhores especialistas da bola sobre o assunto e veja só o que eles disseram. O que você faria se mesmo antes de se tornar profissional já fosse tratado como um astro? Se sempre estivesse na mira de todos os holofotes? E se tivesse a responsabilidade de corresponder às expectativas de um país inteiro? A partir do momento que eu comecei a conviver mais com o Neymar, eu falei, gente, não é fácil ser Neymar. É difícil estar na pele do Neymar em muitos momentos. Chega a dar pena em alguns momentos, porque o que esse menino sofre não é fácil. Ser a estrela da companhia é um peso muito grande para carregar, mesmo para alguém acima da média. Ele é diferente. Ele tem que entender que ele é diferente.
Difícil é ser o Zé Mané, o Joaquim, o Pedro. Agora o Neymar, ele tem que entender que ele vai carregar sobre ele, quando ele vai para a mídia social, ele sabe que ele vai carregar com ele tudo aquilo que ele se expor, porque ele não é qualquer um. Ele tem que entender que ele é o Neymar. A Copa do Mundo da Rússia não foi fácil para Neymar. O Mundial começou para o atacante no fim de fevereiro. Depois da famosa fissura no 5º metatarso do pé direito, ele passou por uma cirurgia e ficou meses se recuperando. A falta de ritmo de jogo pode ter influenciado. Durante a caminhada brasileira na principal competição do futebol mundial, Neymar até teve lampejos, fez 2 gols, mas não conseguiu o brilho que todos esperavam. Bem longe disso. Na Rússia, Neymar chamou a atenção por outros motivos. O craque recebeu críticas por levar 2 cabeleireiros para a Rússia. Dentro de campo, ficou marcado pelas simulações. Foi criticado. Virou piada na internet. Na partida entre Brasil e Costa Rica, o juiz que havia assinalado um pênalti para o Brasil em cima de Neymar voltou atrás, depois de rever o lance e notar que o atacante valorizou bastante a jogada. Não deu pênalti, não deu pênalti. Voltou atrás. Voltou atrás. Pode melhorar, ele pode produzir algo diferente, principalmente para essa imagem que passa para todo mundo. Mas eu acho também que a gente tem que ver que existe um outro lado, que batem muito no Neymar. E o apanhar parece às vezes feio. A eliminação nas quartas de final ficou abaixo da expectativa. O atacante agora vai precisar voltar ao PSG para tentar recuperar espaço entre os grandes jogadores do futebol mundial. É difícil opinar, né? O que passa, tudo que envolve o Neymar, né? Porém, ele começou um projeto que o Paris Saint-Germain tem muito claro de ser campeão da Champions, né? Eu acho que é fundamental que para o Paris Saint-Germain que ele continue, né? Salários astronômicos, vida de popstar, impaciência. As cobranças sobre Neymar são injustas? O Neymar hoje é aquilo que foi o Pelé em 62 e 70, né, que foram tantos outros grandes jogadores. E hoje não se tem tantos grandes jogadores como naquela época atrás. Por isso se deposita sobre um rapaz uma responsabilidade de conquista muito grande. Você querer resolver todos os problemas de um jogo, de uma competição, de um mundial, em cima de um atleta, eu acho que é muito pesado. Certo é que o maior craque da geração brasileira atual divide opiniões dentro do próprio país e é mal visto por muitos fora dele. Definitivamente, não é fácil ser Neymar. A torcida brasileira espera que em 4 anos o atacante amadureça cada vez mais e que a Copa do Mundo no Catar termine para ele de forma bem mais feliz. E o nosso Visão Fox especial Neymar está terminando e, lógico, desejando que o nosso craque volte aos seus melhores dias. Até mais, gente. Tchau, tchau. 26 anos. Um dos principais nomes do esporte. Vencedor no Santos, no Barcelona e na seleção olímpica. Segundo jogador de futebol mais bem remunerado no planeta. Só está atrás do argentino Messi. Muita esperança depositada nele. Mas o Mundial da Rússia não foi dos sonhos para Neymar. Não se pode dizer que foi trágico. Mas ficou a decepção, a frustração e até a perseguição. Falhas existiram. Neymar não pode ter o talento questionado, mas a pecha de cênico o persegue depois das atuações nos gramados russos, mesmo com os números provando que foi o jogador mais caçado no Mundial. Não é hora de ressurgir, de renascer. É sim o momento de provar que Neymar pode ser aquele Neymar que todos esperam. Um craque que surgiu cedo, foi cobrado e valorizado desde menino. Menino que deve ser lembrado pelos dribles, gols e títulos. Menino que pode sim se transformar em homem maduro e decisivo no Qatar 2022, quando estará com 30 anos. Afinal, Neymar sempre foi capaz de driblar adversários muito mais complicados do que os supostos atuais.